Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pérolas da Palavra. Eu gostaria de fazer um apelo que você se inscreva no nosso canal. Depois você dê o like. Lá no início, para você não esquecer, você dê o like, sabe? E, se possível, compartilhe com outras pessoas, passe o link para outras pessoas. E uma sugestão que eu dou, participe até o final, que você acompanhe todo o estudo, porque quando você para ou desliga antes de terminar, a mensagem que o YouTube entende é que não foi um conteúdo que te agradasse. Então, por isso é muito bom que você, ao começar, vá até o final, ou se tiver que parar, dá uma pausa e continue quando você puder, tá bom? Então, se inscreva, seja muito bem-vindo. Graça e paz estejam com vocês e sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês. O estudo bíblico de descoberta é um método muito simples que nós aprendemos com o pastor Tel Biuraki, da Igreja Assembleia de Deus da África do Sul. Hoje ele está com o Senhor. E esse estudo consiste prioritariamente de dar atenção ao texto bíblico, ao texto que você leu. Nesse estudo bíblico, nós não analisamos o contexto e nem entramos em nenhum tema que esteja fora do texto. Então, como que isso acontece? Simplesmente assim. Você escolhe o texto, você lê em voz alta 3 vezes, pelo menos, se puder mais vezes, excelente. Você leu, acabou de ler o texto, fecha a sua Bíblia e você conta com suas palavras o que você acabou de ler. Não é uma interpretação, é contar o que você acabou de ler. Tá bom? De preferência não olhando as Sagradas Escrituras. Aí você fala, mas eu estou sozinho. Não faz mal, faça isso, você vai ser edificado. Uma vez que você fez isso, tem um momento de oração intenso, buscando a orientação, a iluminação, a direção do Espírito Santo para que ele te revele coisas que esse texto tem para a sua vida. Feito isso, você analisa primeiro os personagens envolvidos no texto. Não é analisar fora. Por exemplo, se o texto menciona os discípulos, então você vai ver o que os discípulos disseram, o que os discípulos fizeram ou não fizeram nesse texto. Fala de Jesus, o que Jesus ensina, o que falam de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo, no texto. Lembre-se sempre isso. Tem que ter uma disciplina no texto. Uma vez que você fez isso, fez essa análise com os personagens, você então vai para a descoberta. O que você descobriu de novo, de interessante? O que te atraiu? Aí você pega isso, muito bem faz, e aí vamos às 3 últimas perguntas. A primeira pergunta é o que você descobriu nesse texto bíblico que você fazia, que você não deve fazer mais. Isso é muito importante. É o que eu fazia que eu não devo fazer mais. Descobri coisas nesse texto que eu fazia, não era assim uma prática muitas vezes, mas eu fazia e que não devo fazer mais. A outra pergunta é o que você descobriu nesse texto que você não fazia, mas que a partir de agora você pretende fazer, quer fazer, deseja fazer. Geralmente eu anoto essas coisas porque a mente pode, não guardar tudo. Então, a primeira coisa é o que eu não devo fazer, que eu fazia, que eu não devo fazer. A segunda é o que eu descobri que eu não faço, que eu devo fazer, ou que eu faço raramente, mas devo fazer com mais intensidade. E a última pergunta é: qual é o desafio que esse texto faz a você? Qual é o desafio? Ao estudar esse texto, qual é o desafio que esse texto impõe a você? Feito isso, termine orando, agradecendo ao Senhor. Muito simples, e eu espero que você possa acompanhar-nos, e à medida que você for vendo,
e for assistindo comigo, você vai pegando prática e depois você faz sozinho. Que é o meu plano, que você faça sozinho, que você desenvolva isso com 2, 3 pessoas, chame na sua casa ou vá na casa de alguém e faça o estudo bíblico de descoberta. O segredo é manter-se no texto que você escolheu, tá bom? Grande abraço, amo muito vocês, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, irmãs, pastores, amigos, pastoras, você que me acompanha no canal Pérolas da Palavra, seja muito bem-vindo para o primeiro, por assim dizer, né, o estudo inaugural desse programa, que Deus tem nos dado a bênção de compartilhar com vocês, que é o estudo bíblico de descoberta. Você, ao longo do estudo, você vai entender por que esse nome e qual é o procedimento que a gente tem, tá bom? Bom, hoje, nesse nosso primeiro estudo, nós vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas dos Reis, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Então, eu quero convidar você a me acompanhar nesta leitura. É o segundo livro de Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Assim, né? Se você agora tem o tempinho de dar uma corrida ali, pegar a sua Bíblia e para abrir e acompanhar, seria muito bom, não é, ter essa parte, porque vai ser muito importante você manusear a sua Bíblia comigo enquanto estudamos a palavra do Senhor, tá bom? Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 17, que diz o seguinte: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? De modo que não os prosperais. Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim,
executaram os Círios o juízo de Deus contra Joás. Quando os Círios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ok? Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Vamos dar uma lida de novo, né, para a gente poder entender bem o que nós estamos lendo. Vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos Círios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos Círios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor Deus de seus pais, assim executaram os Círios os juízos de Deus contra Joás. Quando os Círios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra Joás. Amém? Mais uma vez, eu sempre, para esses estudos bíblicos de descoberta, é muito bom que a gente leia o texto em voz alta, pelo menos 3 vezes. Eu sempre gosto de fazer isso, e eu estou fazendo com vocês. Então, essa é a terceira vez que vamos ler o mesmo texto, segundo de Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá
e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito do Senhor Deus se apoderou de Zacarias, filho de Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos Círios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos Círios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os Círios os juízos de Deus contra Joás. Quando os Círios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Muito bem, vamos orar. Ó Deus, esta é a tua palavra. E eu quero agora, Senhor, declarar total dependência do teu Espírito Santo, para que ele nos revele princípios, mandamentos, orientações e lições que venham edificar as nossas vidas. E, acima de tudo, que teu Espírito Santo abra os nossos olhos para descobrir estas verdades e guardá-las e praticá-las no nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não sei quais coisas você descobriu nesse texto, mas esse texto é muito rico, ele envolve algumas pessoas, alguns personagens. Nós temos, em primeiro, o rei Joás, temos os príncipes de Judá, nós temos os profetas que o Senhor enviou, nós temos Zacarias, filho de Joiada, que o Espírito de Deus o levantou para advertir. Nós temos aí também o exército sírio e o rei de Damasco. Enfim, são vários personagens que interagem nesse texto e nós vamos descobrir algumas verdades, alguns princípios que o Senhor tem para nós. Eu espero que você possa descobrir muitos mais do que eu tenho descoberto. Eu vou compartilhar com vocês. Normalmente a gente faz isso numa sala onde tem várias pessoas e cada um começa a compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem revelado, tem aberto os olhos para ver. Bom, a primeira coisa que a gente poderia analisar e pensar e rever é como que eu posso, transmitir para vocês o que nós acabamos de ler, com as minhas palavras. Então, veja só, depois que morreu, né, Joiada, o rei Joás, ele recebe a visita dos príncipes de Judá.
E esses príncipes vêm e se prostram diante do rei, e o rei os ouviu. Então eles deixaram a casa do Senhor e começaram a servir os postes ídolos e os ídolos. E por culpa deles, né, veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Então o Senhor enviou profetas para que protestassem ou testemunhassem contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus, então, eu gosto de uma versão que fala apoderou Zacarias, ou inspirou, ou encheu, ou usou Zacarias para trazer uma palavra ao povo. E Zacarias, filho de Joiada, ele se levantou, ficou em pé diante do povo e fez uma pergunta. É interessante que ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor. E aí ele faz uma pergunta, né? Por quê? Por que vocês deixaram de servir ao Senhor? Não prosperareis? Porque vocês deixaram de servir ao Senhor, o Senhor também vai deixar vocês. E quando ele dá essa palavra, o povo se revolta contra ele, a mando do rei Joás, e apedrejam a ele. Claro que esse apedrejamento não levou à morte, porque Joás encontra a Zacarias e o mata. Então, o texto diz que porque o rei Joás não se lembrou das beneficências de Joiada, pai de Zacarias, matou o filho. Mas antes de expirar, antes de morrer, disse: o Senhor o verá, o retribuirá. E no final daquele ano, houve uma guerra, os sírios vieram contra Judá e Jerusalém e prevaleceram, ganharam, destruíram e mataram os príncipes, né? E pegaram os despojos e entregaram ao rei de Damasco. E é interessante porque o texto diz que o exército sírio era bem menos numeroso do que o exército de Judá e Jerusalém, que era muito mais numeroso. Mas o texto diz que o Senhor permitiu, né, ou o Senhor os fez vencer o exército, e os sírios, então, cumpriram a justiça de Deus. E quando os sírios deixaram Joás, gravemente ferido, no seu leito, vieram os servos de Joás, e eu citei o nome de alguns, vieram os servos de Joás, e por causa da morte dos filhos de Joiada, principalmente Zacarias, eles mataram o rei e não o sepultaram na cidade de Davi, obviamente, mas não nos sepulcros dos reis. Esse foi o texto que nós lemos, e se eu pudesse ouvir, né, como você, nas suas próprias palavras, podia me dizer, seria ótimo. Mas, infelizmente, eu estou gravando, não é ao vivo, então não posso ouvir. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que os príncipes de Judá fizeram? Bom, no versículo 18, diz que eles deixaram a casa do Senhor. Olha só que interessante. No versículo 18, é interessante que esses príncipes, eles vão, logo depois da morte de Joiada, eles vão se encontrar com o rei Joás e se prostram diante do rei, e parece que eles falaram alguma coisa. Na minha maneira de ver, eles falaram que eles iam fazer exatamente o que fizeram. E a Bíblia diz, no final do versículo 17, que o rei os ouviu. Então, eles foram, falaram com o rei, e quando eles saíram da presença do rei, no versículo 18, diz que eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por essa sua culpa veio grande ira sobre os Judá e sobre Jerusalém. Então, veja só, eles fizeram duas coisas. Deixaram a casa do Senhor e serviram aos postes ídolos,
e aos ídolos. Qual é a diferença entre poste e ídolo? Ídolo é muito simples. Na Bíblia fala que os postes e ídolos eram aquelas áreas, alguns, geralmente nas montanhas, né, onde as árvores eram usadas para que ali, naquele lugar, naquele acampamento, fossem feitos sacrifício aos ídolos, adoração aos ídolos. E os ídolos, a gente obviamente já sabe a que se refere. Não é muito comum a gente ver os postes ídolos, né, conhecer isso. Mas é esse tipo um bosque, né? Em algumas versões até fala isso, falam isso, ao bosques onde as pessoas iam para fazer oferendas, adorar. E esses príncipes de Judá pediram ao rei permissão para fazer isso, e eles fizeram. Outra coisa que é muito interessante a gente observar, que eles, parece que uma coisa é sequência da outra. Deixaram a casa do Senhor e serviram a outros deuses, aos ídolos, etc. Então, já é uma coisa que a gente deve pensar, né? Quando eu deixo a casa do Senhor, a probabilidade de eu deixar de servi-lo também é muito grande. Obviamente, aqui nós não estamos falando de templo, de igreja, porque muita gente confunde isso, né? Casa do Senhor não é uma igreja, não é um templo construído por mãos, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo ou em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita nisso, né? Porque ele habita no universo, no mundo, ele está em todo lugar. Tá? E a habitação de Deus é onde ele está. Então, aqui, mas refere-se ao templo, que onde Deus tinha marcado o local onde o povo iria adorá-lo. Então, a importância do templo hoje, né, da igreja construída, do edifício, que é um local onde nós adoramos a Deus, onde nós nos reunimos como família e adoramos a Deus. Né? E quando eu deixo de fazer isso, é quase que inevitável eu deixar de servir também ao Senhor. Então, foi o que esses homens fizeram. E também eles fizeram parte do grupo que não deram ouvidos aos profetas que o Senhor enviou. Né? A Bíblia fala que Deus enviou o profeta para que eles voltassem a si, eles reconsiderassem a decisão, mas eles não deram ouvidos. Isso é muito interessante, eles ignoraram, né? E conspiraram contra Zacarias e o apedrejaram. Então, os profetas que Deus mandou, parece que não tinham muita autoridade, ou o texto não fala, a gente não pode inventar, né? Mas Zacarias foi mais ousado, porque Zacarias foi empoderado, foi ungido pelo Espírito de Deus. Isso é um negócio que no Antigo Testamento tem um significado muito profundo. E nesse texto, eles não usam o Espírito do Senhor, mas Espírito de Deus. É uma ênfase poderosa. Você me diz, mas não é a mesma coisa? Em tese, sim. Mas, quando se fala do Espírito do Senhor, está falando do Espírito de Deus como um agente que vai fazer com que a vontade de Deus seja feita. Agora, quando fala do Espírito de Deus, ele está referindo-se a um espírito de autoridade suprema. E esse espírito levanta Zacarias e os príncipes de Judá o apedrejam, a mandado do rei, obviamente, né? Então eles rejeitam e tentam, inclusive, matar a esse homem, que a Bíblia não diz se ele era profeta, provavelmente um sacerdote, porque era filho de sacerdote, mas ele é apedrejado. Bom, agora, quais são as consequências quando alguém abandona ou deixa a casa do Senhor e passa a servir aos postes ídolos e aos ídolos? Bom, a primeira coisa
traz a ira de Deus. Olha só, versículo de número 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Ira de Deus não é raiva, todo mundo sabe disso, mas é bom enfatizar. A ira de Deus é a ausência da misericórdia e da graça de Deus. Quando Deus retira a sua graça e a sua misericórdia, o ser humano fica entregue à desolação, a desespero, ao domínio do pecado, enfim, né? A consequência é muito grave. Então, por isso, eles acenderam, ou eles permitiram que a ira de Deus viesse sobre Judá e Jerusalém. Obviamente, não deram ouvidos aos profetas, né? Aliás, nós estamos falando de consequência. A primeira consequência, então, seria você servir aos ídolos, né, e deixar de servir ao Senhor. O segundo seria você trazer sobre você ou sobre a comunidade a ira de Deus. Terceiro, consequência, não dar ouvidos aos profetas que Deus tem levantado. Quarto, profanar a casa do Senhor. Como que é isso? Onde eles apedrejaram Zacarias? No pátio, olha só, no pátio da casa do Senhor. Diz o versículo de número 21. Conspiraram contra Zacarias e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Isso é uma profanação incrível, né? E, obviamente, o texto diz, deixaram de ser próspero, ou deixar de ser próspero. Então, revendo essas consequências, a primeira, você deixa de servir ao Senhor, passa a servir aos deuses. A segunda, você, por sua culpa, acende ou permite a ira, a manifestação da ira de Deus. Terceiro, você não dá ouvidos a profeta. Quatro, você apedreja. Isso aí aqui não é para interpretar, né? Se fôssemos interpretar isso, você apedreja o profeta que se levanta e que tem a voz direta e concisa, você profana a casa do Senhor. São consequências bastante sérias. Bom, vamos descobrir alguma coisa de Zacarias. A gente já viu que é filho de Joiada, que era um sacerdote, e um sacerdote muito importante, que inclusive foi quem, de acordo com o texto, né, exerceu grande beneficência para com o rei Joás, e que não reconsiderou isso, ou não viveu isso, né, que é muito triste. Então, Zacarias era filho de Joiada, ele foi levantado, apoderado, como diz o versículo aqui, que eu gosto muito, né, diz assim, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Quer dizer, Zacarias agora não era ele agora foi apoderado, ele foi dominado pelo Espírito de Deus. Que coisa sensacional. Uau! Ele não falou em nome de Deus, ele foi apoderado. Ele foi assim, né? Tremendo. Ele colocou-se em pé, mostrando autoridade, versículo 20, né, diz que ele se colocou em pé diante do povo e ele fez duas perguntas retóricas. Aliás, uma pergunta retórica e uma palavra consequente. Ele primeiro perguntou, vou falar nas minhas próprias palavras, não, vocês deixaram de servir ao Senhor e sabendo que se vocês fizessem isso, não seriam mais prósperos? Ou seja, isso era óbvio. Como é que alguém deixa de servir ao Senhor e quer ser próspero? Vocês sabiam que isso não podia acontecer e vocês fizeram? E por que vocês fizeram isso? Então ele conclui. Vocês deixaram o Senhor também vai deixar vocês. Né? Isso aqui é bem sério. Né? Não é que Deus está abandonando, rejeitando. Não, é que você deixou. Você, então, ao deixar o Senhor, você impossibilita
o agir de Deus na sua vida. Ele quer, continua te amando, continua te querendo, mas, né, você impediu, você levantou uma barreira para a ação de Deus na sua vida, né? Então ele fala isso. Vocês é, já pensaram nisso? Vocês deixando o Senhor, vocês não conseguiam ser prósperos, e por causa disso, então, vocês deixaram o Senhor também vai deixar vocês, né? E ele faz uma afirmação categórica. Eu gosto muito de ler diz assim, olha, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Isso é uma afirmação que não tem nenhuma condicional, é um fato. Se eu deixo de servir ao Senhor, eu vou servir a outros deuses. Se eu fiz essa escolha, eu abandonei o Senhor, então, como eu já era dele, não é que eu era um pecador, não, eu já era dele, eu já servia a ele, e eu deixei, então o Senhor também me deixará. E vamos analisar um pouquinho o rei Joás. Bom, o rei Joás é o típico líder que a Bíblia mostra de ser uma pessoa inconsequente. Eu gosto muito de ler esse texto e pensar que o povo reflete sua liderança, né? Eu não chego a exagero de falar que o povo é exatamente o líder, porque isso não é 100%, mas a liderança ela é refletida no povo. E muitas vezes, muito mais, outras vezes, menos intensidade. Mas Joás, morre o sacerdote, né? Joás era rei, morre sacerdote, Joás começou a reinar, vocês conhecem um pouco a história de Joás, que não vem ao caso aqui. Joás começa a reinar e faz mudanças maravilhosas, enfim. E ele está num bom momento, assessorado por Joiada, sacerdote que, né, o preparou e o capacitou para o posto que ele estava, e morre Joiada. E depois da morte dele, vem esses príncipes e se prostram diante dele, e ele os ouve. Ou seja, ele é conivente com o que esses príncipes falaram. O que eles falaram, como eu disse a vocês no início, eu não tenho certeza, mas eu entendo que seriam, os príncipes disseram que eles vieram fazer logo depois do rei os ouvir. Então, Joás ouve os príncipes de Judá numa decisão que contraria ao plano de Deus e até o conhecimento que ele tem de Deus. Bom, não foi nada bom, né? Aí, o Espírito de Deus se apodera de Zacarias, Zacarias traz a palavra, então Joás, rei Joás, manda apedrejar a Zacarias. O texto não diz que ele mandou matar, diz que ele mandou apedrejar. E, né, apedrejado, o rei mandou, né, apedrejado. E quando Zacarias estava, né, entendo que moribundo, mas ainda consciente, ele chega para matar, né, e ele fez algo terrível, gente. Ele não considerou ou não lembrou da beneficência do pai, do pai de Zacarias. Não lembrou. Ele matou. Só que antes de morrer, Zacarias diz para ele: o Senhor o verá e o retribuirá. Ou seja, Deus está vendo. Isso não vai ficar assim. Agora, é interessante, só para, né, contrair um pouco, que Deus deu chance a Joás de voltar atrás, de consertar o erro. A primeira chance que Deus deu para ele foi enviar profetas. Enviar profetas. Depois que o povo acendeu a ira de Deus por deixar de servir ao Senhor e servir aos postos ídolos e aos ídolos, Deus envia profetas.
E, obviamente, Joás ouviu a profecia, mas não deu ouvido, ou seja, não levou a sério. Se ele ali tivesse se arrependido, o fim dele seria outro. Deus deu outra chance. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Zacarias profetiza. Joás podia perfeitamente dizer, gente, vamos ouvir este homem. Ele fala em nome de Deus. Vamos nos arrepender, vamos nos humilhar, vamos voltar a servir o Senhor. Pelo contrário, mandou apedrejar. E como Zacarias não morreu, ele não ficou satisfeito, ele ainda foi lá com as suas próprias mãos, matou, como consequência de não se lembrar. Eu vou ler esse versículo de novo, gente. Esse versículo, para mim, é um dos mais, assim, mais importantes. Sim, versículo 22. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Que coisa, né? Não se lembrar. E tem uma morte muito triste, né? Ele não só ele foi gravemente ferido por um exército mínimo, entre aspas, que é bem menor do que o exército de Judá e Jerusalém, e o exército sírio não mata ele, exatamente como ele não fez com Zacarias, mas deixa ele gravemente ferido, e aí os seus servos vêm, e por causa da morte dos filhos de Joiada, nós aqui só temos a história de Zacarias, não sabemos se houve, o texto não fala de outros filhos, mas por causa disso, então, os servos dele vêm, matam ele e enterram na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis, ou seja, sem a dignidade de um rei. Quantas vezes as pessoas agem como Joás? Né? Porque cometer erros, todos nós cometemos. Mas Deus nos dá a chance de nos arrependermos, de corrigirmos, mas não ocorre. E o final não é muito bonito, né? Eu não sei você, mas você descobriu alguma coisa nova nesse texto? Alguma novidade que te impactou, te mexeu com você? Seria bom você anotar num papel, sabe, o que eu descobri nesse texto de novo? Porque, certamente você já conhece esse texto, né? Mas a gente, ao ler e ao comentar, quem sabe você descobriu algo. Eu, por exemplo, descobri que quando eu deixo de servir ao Senhor, eu deixo de ter prosperidade. Eu abandono, eu deixo de servir a Deus, eu deixo de ser próspero. E aqui você pode entender prosperidade como você quiser. A verdade é que se eu não sirvo ao Senhor, eu tenho que saber que eu não serei próspero. E outra coisa que eu descobri muito interessante é que, sem Deus, a maioria é sempre minoria. Eu sempre escuto isso ao contrário, mas nesse texto, o exército de Judá e Jerusalém era numeroso, era grande, era a maioria. Mas sem a bênção de Deus, se tornou minoria. Então, isso para mim foi bastante sério. Muito bem. Concluindo o nosso estudo bíblico de descoberta, né? Porque eu estou falando sozinho, quando tem mais pessoas, a gente leva uma hora, mais ou menos, estudando o texto. A primeira são 3 perguntas que finalizam esse estudo bíblico. A primeira é: o que você descobriu após estudar esse texto bíblico que você não deve fazer ou não deve continuar fazendo? Ao estudar esses personagens, ao estudar esse texto, o que é que você descobriu? O que é que o Espírito Santo, né, revelou a você que você descobriu que você não deve fazer ou não deve continuar fazendo? Porque isso é muito importante, gente. Quando eu li esse texto, eu descobri 2 coisas que eu não posso fazer, e mesmo agora aposentado, não posso continuar fazendo, de forma alguma, que é deixar a casa de Deus
deixar de servir. E às vezes eu pensava, antes de ler esse texto, estou aposentado, já trabalhei para o Senhor, agora vou cuidar da minha casa, da minha família, ah, e Deus me abriu os olhos para que eu entendesse o seguinte: olha, não deixe, porque se você deixar de me servir, deixar a minha casa, você não vai prosperar, não vai ter êxito. E essa é uma das razões pelas quais eu retomei de volta o nosso canal. Essa foi uma grande descoberta para mim. Então, eu não posso continuar deixando de lado essa questão, eu tenho que pensar seriamente nisso. Então, o que você descobriu que você não deve fazer ou que você não deve continuar fazendo? Isso é sumamente importante. Vamos à nossa segunda pergunta. O que você descobriu ao estudar esse texto que você deve começar a fazer agora ou continuar com mais ênfase? Você até já começou algumas vezes, mas não levou muito a sério. Você falou, uau, esse texto, o Espírito Santo abriu os meus olhos para entender que eu tenho que fazer. O que é que você descobriu que você tem que fazer? No meu caso, e quem me conhece mais de perto sabe que eu não só tenho o dom de discernimento de espíritos, mas eu sou muito incrédulo com profecia. Muito, muito, muito. E nesse texto eu descobri que eu tenho que ouvir mais os profetas de Deus. Eu preciso. E apesar de achar isso hoje muito difícil, porque existem tantos falsos profetas, tantas mentiras, tanto engano, mas Deus ainda levanta homens e mulheres com voz profética. Em alguns casos, mais intensamente, Deus se apodera de alguém. Mas também descobri que a profecia ela é direta e individual. Então, quando um profeta vem a mim, se levanta a mim e dirige uma palavra de Deus a mim, eu tenho que ouvir. Em alguns casos muitos raros e excepcionais, Deus fala à multidão, no caso aqui de Zacarias, foi assim. Mas em toda a Bíblia, com mais ênfase, a voz profética era direcionada à pessoa diretamente. Né? Mas eu tenho que dar ouvido. Joás não deu ouvido, o povo não deu ouvido, os príncipes de Judá não deram ouvidos e deixaram de serem prósperos, abençoados, vitoriosos. Né? Isso eu descobri que eu tenho que fazer. Eu não sei o que você descobriu que você tem que fazer, continuar fazendo, mas eu tenho certeza que você descobriu algo. E a última pergunta é: qual é o desafio que você leva para você para esta semana? Se nós vamos fazer um estudo bíblico uma vez por semana, então para essa semana, qual é o seu grande desafio? O que é que você, a partir desse texto, descobriu que você tem que desafiar a você mesmo? Né? Isso é muito importante. É fácil desafiar os outros, mas desafiar você mesmo. Qual o desafio que você descobriu que você tem que levar para você para essa semana? No meu caso, é lembrar de algumas pessoas que foram beneficentes comigo. Confesso a vocês que eu não considerava isso muito importante, mas ao ler esse texto, ao estudar esse texto, eu descobri que é importante para mim lembrar das pessoas que foram beneficentes comigo. E eu terminei o estudo e eu comecei a fazer uma lista daquelas pessoas que foram bênção na minha vida, desde quando eu era antes de seminaristas. E a lista está crescendo. E eu lamento que muitas delas eu nunca voltei a falar com elas, nem nunca orei por elas. Esse texto me levou a lançar esse desafio diante de mim. E essa semana eu estou pronto para cumprir com esse desafio. Tá bom? Ok? Vamos orar. Senhor, que linda é a tua palavra. Que poderosa é a tua palavra. Ela penetra no mais íntimo da nossa alma.
E eu quero agora, meu Deus, meu Pai, meu querido amigo, meu Senhor, meu Salvador, meu guia, eu te peço que esta palavra possa se transformar em poder e graça na minha vida, na vida de todos esses que estão estudando a tua palavra comigo, para que a gente possa deixar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras e alcançar grandes desafios para a tua glória. Eu oro a ti, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, amados, tenha uma, uma semana muito rica em bênçãos e nos vemos muito em breve em mais um estudo bíblico de descoberta. Graça e paz seja com vocês.